Quando eu era jovem, me deparei com uma estatística. Ele disse que a pessoa média usa apenas cerca de 10% de seu potencial, e os outros 90% não usam. Pesquisas recentes mostram que essa estatística não é verdadeira, porque a pessoa média usa apenas cerca de 2% de seu potencial, e os outros 98% são armazenados como tesouros, enterrados no solo e nunca usados. E para que as pessoas usam seus 2%? Eles usam principalmente para conversar no trabalho, com seus amigos, usam para enviar mensagens, twittar e para assistir TV. A pessoa média assiste a uma tela de 3 a 5 horas por dia. Você está olhando para algum tipo de tela, seja um computador, um telefone celular ou uma televisão. A maior parte do que você vê está na categoria 2, que é completamente irrelevante e sem importância. Isso não faz nenhuma diferença na vida deles. Mas tudo o que você faz repetidamente se torna um hábito. Então, hoje temos toda uma geração de pessoas que tem o hábito de olhar para as telas o tempo todo e, como resultado, suas vidas vão muito devagar. Você pode ter que se perguntar: isso é um bom uso do meu tempo? Ou este trabalho tem alguma consequência para o meu futuro? Quando comecei a estudar o pensamento, eu disse: qual é a atividade que tem o maior potencial de consequências para a minha vida? A resposta foi pensar. Porque a maneira como você pensa, a qualidade do seu pensamento determina a qualidade de suas decisões e escolhas. Decisões e escolhas determinam as ações que você toma. As ações que você toma determinam seus resultados. E seus resultados determinam a qualidade de sua vida. Tudo começa com seu pensamento claro. Eu sempre pergunto qual é o trabalho mais bem pago na América. Ou qual é o trabalho mais importante em qualquer empresa. E a resposta é sempre: pense. Porque pensar é o trabalho mais valioso. Comecei a estudar gestão do tempo há cerca de 30 anos, e me deparei com uma palavra em meus estudos. A palavra era consequências. O que ele estava basicamente dizendo é que algo é importante se tiver grandes consequências potenciais e algo não é importante se tiver poucas ou nenhuma consequência potencial. A razão número 1 para o sucesso é que as pessoas se concentram em coisas que têm um alto potencial de consequências. Em vez disso, a razão número 1 para o fracasso é que as pessoas se concentram em coisas que têm pouca ou nenhuma consequência potencial. O pior uso do tempo é trabalhar duro em algo que não precisa ser feito. Uma das coisas que está atrasando os empreendedores, donos de empresas, que os está arruinando e está acabando com uma geração inteira. É essa obsessão com a tecnologia. Vejo pessoas andando por aí com o telefone, são quase como viciados em drogas, não conseguem parar de olhar para as telas e não conseguem parar de apertar os botões. O fato é que essa obsessão de olhar para a tela e estar conectado está matando as pessoas, porque as impede de se concentrar. Você não conseguirá se concentrar bem se estiver distraído como um cachorro com transtorno de déficit de atenção. Então você está constantemente tocando e respondendo aos sinos, quase como um louco em uma fábrica de brinquedos. O que a maioria das pessoas faz de manhã? A maioria das pessoas liga o computador pela manhã, verifica o e-mail por algumas horas e ativa as notificações. Eles são como crianças com transtorno de déficit de atenção, atendendo o telefone. Dentro de 2 a 3 horas, seu corpo e seu cérebro estão tão inundados com dopamina que você não consegue se concentrar em mais nada. Então as distrações, essa distração tecnológica, hoje está matando você. Está destruindo as esperanças para o seu futuro. Isso o mantém ocupado e, no final do dia, você não realizou nada e está exausto. De acordo com um relatório, toda vez que você responde a um novo impulso e uma nova distração, você está queimando um pouco de sua energia cerebral. E no final de um dia típico como hoje, o QI da pessoa média caiu 10 pontos. Isso significa que, ao longo de um dia de distrações, você fica mais estúpido e, no final, ainda mais estúpido. Você passou de um nível universitário para basicamente ficar boquiaberto com seu celular, em termos de inteligência. Isso é muito sério, existe um artigo científico muito profundo sobre isso. Alguns tentam dizer que é uma coisa boa porque estimula sua mente. O que eles apontaram é que estimula tanto sua mente que o que acontece é que a cada estímulo, a dopamina é acionada. E a dopamina tem o mesmo efeito que a cocaína em seu cérebro.
É um impulso, você fica viciado nesse impulso de dopamina e não consegue parar de se cercar de impulsos. Você não consegue parar de olhar para o seu celular. Quer dizer, muitas pessoas levantam no meio da noite, vão, checam o celular, para ver se tem alguma mensagem. Eles voltam para a cama e não conseguem dormir. Você sabia que o empresário médio hoje gasta apenas 11% de seu tempo em marketing e vendas? Todo o resto é distração, e eles nem percebem até que alguém os segue com uma câmera e um cronômetro. O empresário médio hoje está tão distraído que se distrai do que está fazendo. Então, vou dar a você uma maneira muito simples de dobrar sua renda e aumentar o tamanho do seu negócio, morar em uma casa grande, com um carro grande e, eventualmente, ficar rico para se aposentar na Suíça. Aqui está. É quando você começa de manhã, você deixa as coisas de lado. Não verifique seu computador, não verifique as mídias sociais ou qualquer outra coisa. Não há nada ali que seja importante. Uma amiga de Nova York escreveu um livro há 2 anos chamado Don't Check Your Email in the Morning, onde ela explica por que checar seu e-mail pela manhã inicia o processo viciante, que te leva a ficar viciado o dia todo. Você simplesmente não pode sair disso. É como um alcoólatra ou um viciado em drogas que bebe. Eles não podem parar de beber, eles não podem parar. Portanto, não ligue, deixe-o desligado. A regra para o sucesso hoje é deixar por isso mesmo. Deixe as coisas de lado. Pensar é a coisa mais importante que você faz, porque a qualidade do seu pensamento determina a qualidade da sua vida. Quanto mais tempo você passar pensando, e pensando com clareza, mais sucesso terá. Ao longo dos anos, trabalhei com pessoas muito poderosas, bilionários, pessoas da Forbes. Tive a oportunidade de estar com eles em momentos de crise, e em momentos em que algo grave aconteceu. Eram problemas muito importantes. Mas percebi que todos eles tinham uma qualidade em comum, todos agiam com calma. As pessoas ao seu redor estavam com raiva, chateadas e preocupadas com o que havia acontecido, mas estavam calmas. Eu descobri mais tarde, e eu não sabia por que isso acontecia. Eu os admirava, mas não sabia por quê. É que, quando sua mente está calma, o cérebro pensante decisivo funciona em seu nível mais alto, como acender todas as luzes em um interruptor mais escuro. Funciona como uma árvore de Natal. Mas quando você fica chateado e com raiva, o que acontece é que seu pensamento volta para o seu sistema límbico ou emocional, e sua capacidade de pensar com clareza diminui drasticamente, o que o leva a cometer muitos erros. É por isso que, diante de uma situação difícil, você deve usar todos os truques hábeis, seja qual for, mantenha a calma. Então aprenda a meditar. Neste canal temos diversos audiolivros e vídeos falando sobre o tema do pensamento. Vamos deixar os links na descrição. Por enquanto, quero apresentar a você 3 tipos de pensamento praticados pelos líderes mais bem-sucedidos, que são muito simples, são baseados em muitas décadas de pesquisa, são resultados de ganhadores do Prêmio Nobel. Número 1, é chamado de pensamento de curto prazo versus pensamento de longo prazo. As pessoas comuns pensam a curto prazo, pensam em gratificação imediata. Eles pensam o que querem fazer agora, assistem televisão boba e fazem coisas que lhes dão prazer imediato. Os melhores pensam a longo prazo, fazem planos a longo prazo e têm objetivos a longo prazo. Eles estudam, fazem cursos, leem livros, assistem a vídeos como este e fazem cursos para desenvolver habilidades de longo prazo. Portanto, quanto mais você pensar a longo prazo, mais confiante estará para progredir em sua vida, em seu trabalho e em sua renda. Tem uma pesquisa em Harvard que eu adorei, foi feita no mundo todo e durou 50 anos de pesquisa, comecei a estudar há muitos anos. A maioria das pessoas perdeu quando saiu e simplesmente desapareceu. Mas o que ele estava basicamente dizendo é que não importa de onde você vem na vida. Tudo o que importa é o quão longe você planeja ir. Se você pensar em 5 ou 10 anos, e se estiver disposto a sacrificar, essa acabou sendo a palavra na investigação. Se você estiver disposto a sacrificar o prazer de assistir TV, de se divertir no presente, de trabalhar e se preparar para o futuro, então você terá um futuro maravilhoso. Pessoas que pensam a longo prazo escalam a escada do sucesso mais rapidamente.
O segundo tipo de pensamento é chamado de pensamento desinformado versus pensamento informado. Nós retornaremos a isso mais tarde. Mas o pensamento desinformado é quando agimos sem informações suficientes, e se o fizermos, a probabilidade das consequências é que provavelmente cometeremos mais erros. O pensamento informado é onde reunimos todas as informações com antecedência antes de tomar nossa decisão. Isso requer paciência e exige disciplina. Requer pensamento lento, pensamento de longo prazo para ser um pensador informado. As pessoas que chegam ao topo são as que tomam as melhores decisões e obtêm os melhores resultados. São pessoas com 50 anos de vida de pesquisa, e mesmo assim dedicam tempo para saber mais, continuam fazendo perguntas, continuam estudando e continuam aprendendo. Eles contratam consultores e pedem conselhos a outras pessoas. Às vezes, um conselho de uma pessoa experiente, em uma determinada área, pode mudar completamente a maneira como você pensa. Portanto, pensar, como disse Thomas Edison, pensar é a coisa mais importante que fazemos. É o mais difícil, então a maioria das pessoas não o fará. A maioria das pessoas pensa que alcançá-lo é muito difícil. Pensar exige que você pare o relógio, desligue o celular e gaste tempo pensando. Na psicologia, eles chamam isso de atenção plena. Você leva algum tempo e pensa com calma sobre uma grande decisão antes de tomá-la. O terceiro tipo de pensamento é pensamento rápido versus pensamento lento. Pensar rápido é o que você faz quando está dirigindo no trânsito. Você tem que pensar rápido, ou será cortado ou sofrerá um acidente. O pensamento lento é o pensamento necessário quando você se envolve em atividades que têm consequências de longo prazo. Quando você pensa em sua carreira, quando pensa em como usar seu tempo, quando pensa em seus projetos ou quando pensa em melhorar suas habilidades, usa o pensamento lento. Quando estiver pensando em decisões de negócios, que consomem muito tempo e dinheiro, use o pensamento lento. O grande erro que eles encontraram, e isso é algo do ganhador do Prêmio Nobel, é que as pessoas pensam rápido, quando deveriam pensar devagar. Eles não levam tempo suficiente para pensar sobre as coisas antes de fazê-las, e então as consequências acabam sendo muito negativas. Quanto mais tarde você tomar uma decisão importante, melhor será a decisão, e com maior qualidade. Lord Acton disse uma vez que quando você não precisa decidir, não decida. Em outras palavras, ele quis dizer, compre todo o tempo que puder para tomar uma decisão, adie. Se puder adie por um dia, um fim de semana, uma semana ou um mês. Abaixe. Algumas das melhores decisões que você toma serão decisões que você deixa de lado por um tempo, como chá na água. Portanto, lembre-se de que tudo o que é importante e tem consequências a longo prazo é candidato ao pensamento lento. A regra é que decisões rápidas geralmente são decisões erradas. Decisões rápidas, especialmente, envolvendo pessoas ou dinheiro, geralmente são decisões erradas. Então, se você vai tomar uma decisão que tem consequências a longo prazo, você precisa pensar bem sobre isso. Você tem que olhar para ela como uma bela peça de porcelana, você olha para ela de todos os lados e pensa nela com cuidado. Quanto mais cuidadosamente você pensar em uma decisão, melhor será sua qualidade quando você finalmente tomá-la. Quantas vezes você disse, se eu tivesse pensado um pouco mais sobre isso, eu não teria feito isso, ou se eu apenas pensasse um pouco melhor, eu teria apenas parado para pensar. As pessoas, por experiência e por experiência dolorosa, aprendem a tomar seu tempo, a tomar decisões importantes. Uma das melhores maneiras de desenvolver a disciplina do pensamento claro é sentar-se sozinho por 30 a 60 minutos quando tiver um grande problema em sua vida. A solidão foi descoberta e redescoberta ao longo de toda a história humana, como a mais poderosa de todas as ferramentas de pensamento. Se você olhar um copo de água com limão, está tudo misturado, você não vai conseguir ver nada. Mas se você deixar o copo de água descansar por um tempo, todo o sedimento cairá no fundo e a água ficará perfeitamente clara. Isso é o que acontece com você na solidão, se você se sentar quieto sozinho, sem barulho, sem distrações e sem nada para ler, apenas sente-se quieto. Isso requer uma tremenda disciplina. Nas primeiras vezes que você fizer isso, dentro de 25 ou 26 minutos, sua mente clareará e qualquer que seja o problema em que você esteja trabalhando, a solução simplesmente surgirá em sua mente.
Qualquer que seja o problema com o qual você esteja lidando, a resposta virá para você. É quase como um milagre. Quando você pratica a solidão, na verdade ativa sua mente superconsciente, é sua intuição. E algo com o qual você está tendo problemas ou lutando de repente se torna claro e você sabe exatamente o que fazer. Esta é a coisa maravilhosa sobre a solidão. Todo mundo que faz isso vai te dizer que é incrível. E se você nunca fez isso antes, apenas tente uma vez. Em algum momento, leve de 25 a 30 minutos, leve 1 hora, se puder, apenas sente-se em silêncio e permita que sua mente se acalme. Às vezes é chamado de acalmar a mente, mas apenas permitir-se acalmar, pensar, para que as coisas mais incríveis aconteçam. Você começará a tomar melhores decisões. Você começará a ouvir o que é chamado, a voz interior, e essa voz às vezes grita com você tão alto que você ficará surpreso. Agora, aqui está outra maneira de pensar melhor. Quando estiver lidando com qualquer tipo de situação, anote cada detalhe do problema. Pegue uma folha de papel, a regra é pensar no papel, e anote cada detalhe. Como aconteceu, o que está acontecendo, os problemas, as preocupações, o custo ou quem está envolvido. Apenas anote, então a coisa mais incrível acontece entre a cabeça e a mão. À medida que digitam todos os detalhes, às vezes aparece exatamente a opção certa. Fica claro. Mas você não teria acionado aquela solução superconsciente, se não tivesse parado para pensar no papel. A melhor tomada de decisão vem de melhores hábitos de pensamento, e o melhor disso vem da experiência prática, aprendendo tanto o que fazer quanto o que não fazer. Tornar-se um pensador mais eficaz no papel é uma maneira segura de se tornar uma pessoa mais eficaz na prática. Há algo mágico em escrever um problema. É quase como se, no próprio ato de anotar o que está errado, você começasse a descobrir maneiras de corrigi-lo. Talvez a fonte dessa magia esteja na perspectiva objetiva que a escrita oferece. Mesmo se você estiver descrevendo seu problema, seu desafio, sua vida, sua incerteza ou suas indecisões. O fato de você estar escrevendo sobre isso, em vez de meditar mentalmente sobre isso, cria um espaço entre você e o problema. É neste espaço que as soluções têm espaço para crescer. Veja bem, escrever sobre eventos e circunstâncias que ocorrem o ajudará a esclarecer exatamente o que está acontecendo. Quando descrevemos a vida para nós mesmos apenas em nossas mentes, nossa imaginação tende a alimentar informações falsas ou distorcidas sobre como as coisas são positivas ou negativas. No entanto, quando descrevemos uma situação por escrito, nos tornamos mais factuais, mais precisos e certamente mais realistas. Então, ao relermos o que escrevemos, criamos uma nova imagem em nossa mente, para substituir a imagem distorcida com a qual trabalhamos. Uma vez que finalmente vemos as coisas como elas são, e não como pensamos que são, podemos ver nosso caminho claro para torná-las melhores. Escreva sobre um dilema atual que você está enfrentando. Talvez seja um problema pessoal, empresarial, familiar ou financeiro. Seja o que for, reserve um tempo para registrar no papel como realmente é, à medida que você começa a desenvolver o hábito de anotar seus problemas, registrando suas observações, emoções e reações aos eventos da vida. Sem dúvida, você se encontrará fazendo e respondendo a um novo conjunto de perguntas sobre seu passado, presente e futuro. Por que eu digo isso? Por que você sempre me faz sentir assim? Se eu seguir este curso, onde estarei daqui a 5 anos? Ao começar a questionar e responder a si mesmo no papel, você ficará surpreso com os incríveis avanços em autocompreensão, autoconsciência e autoconsciência que experimentará e lembrará. Qualquer mudança positiva que ocorra dentro de você acabará se manifestando em um resultado positivo fora de você, em seu mundo social ou profissional, em sua atitude, sua conta bancária, seus hábitos e até mesmo em sua aparência. Aristóteles disse uma vez que a sabedoria é o maior de todos os desejos humanos, a sabedoria é a capacidade de tomar boas decisões, é uma combinação de experiência mais reflexão. Em outras palavras, você tem uma experiência, depois reflete sobre ela e pensa: o que isso significa para mim? Como posso usar isso? O que posso aprender com isso? Adoro a frase de Sócrates de que a vida não examinada não vale a pena ser vivida. O que significa que a vida em que você não tem tempo para refletir sobre suas experiências não vale a pena.
Aristóteles disse que a sabedoria é uma medida igual de experiência mais reflexão. A razão pela qual tão poucas pessoas têm sabedoria é porque a única coisa que elas têm é mais experiência. Mas eles nunca param para sentar e refletir sobre o que está acontecendo com eles ou sobre o que estão aprendendo. Quantas vezes você já viu pessoas saírem de relacionamentos ruins e imediatamente voltarem a relacionamentos ruins? Ou saia de um péssimo emprego e imediatamente entre em outra empresa e consiga outro péssimo emprego? Qual é a coisa natural que as pessoas fazem? Eles são demitidos de um emprego, ou pedem demissão, descem à rua e procuram outro emprego exatamente igual. Aprenda com seus contratempos. Esta é uma das características de homens e mulheres de alto desempenho, é que toda vez que eles têm um problema, ou uma dificuldade, eles sentam, dissecam e aprendem o máximo possível com isso. Eles tentam desenvolver princípios gerais de cada revés. Eles dizem, qual é a lição valiosa que posso aprender? Então dê uma olhada em tudo o que aconteceu com você. Dê uma olhada na experiência mais difícil em que você está agora e pergunte a si mesmo qual é a lição mais valiosa que posso aprender com essa experiência. Acredite em mim, mesmo que você procure a lição na Bíblia, ela diz, busque e você encontrará. Não diz busca, e de vez em quando você pode encontrar alguma coisa. É um buscador e descobridor. Se você está procurando a lição valiosa ou a semente de uma vantagem, ou o benefício igual ou maior em cada dificuldade, você a encontrará. Está sempre lá. Portanto, reflita sobre suas experiências. A melhor maneira de fazer isso é dar um passeio onde você não pode ouvir nada. Não leve celular nem nada, apenas faça uma caminhada de 30 ou 60 minutos. Fale enquanto caminha e reflita sobre algo que acontece no trabalho ou em casa, você ficará surpreso com a qualidade das ideias que vêm à mente. Para melhorar o seu pensamento, converse com alguém de quem você gosta e confia, dê-lhe os detalhes e peça-lhe que lhe dê a sua opinião, que lhe dê a sua perspectiva. Às vezes, especialmente se você estiver em um ótimo relacionamento, a outra pessoa pode lhe dar uma perspectiva que muda completamente suas ideias. Uma boa maneira de pensar melhor é perguntar, especialmente se você estiver frustrado ou tiver dificuldades. Quais são minhas suposições? O que estou assumindo sobre esta situação que pode não estar correto? E se minhas suposições básicas sobre esse relacionamento, sobre esse trabalho, sobre esse produto ou serviço ou esse investimento? E se minhas suposições estivessem erradas? Então, o que você faria? Aqui está a chave para pensar bem. É estar aberto. Para fazer algo completamente diferente, esteja aberto para admitir a possibilidade de estar errado e faça algo completamente diferente. O que isso faz é abrir sua mente e sua perspectiva para que você possa ver todos os tipos de possibilidades que talvez nunca tenha visto antes. O pensamento claro é a disciplina praticada pelas pessoas mais bem-sucedidas, felizes e ricas de nossa sociedade. Quanto mais focado você estiver, mais resultados você produzirá. Confio em você. Lembre-se de que o sucesso é aprendizado. Tudo isso foi feito com muito esforço. Deixe-nos um comentário, não se esqueça de se inscrever e dê um like se você gostou. Obrigado e até breve.